Hoje eu vim contar para vocês, ler para vocês um depoimento que eu recebi no meu perfil do Instagram, Entre Nós Recomeço, que eu tinha solicitado às pessoas que estavam interagindo bastante que me mandassem suas histórias de relacionamentos. E é uma história real que me fez pensar e eu resolvi mostrar para vocês essa história em primeira vez, porque mostra que um relacionamento que no começo é perfeito, então nem toda pessoa que parece tão perfeita assim, realmente ela é o que ela diz que é. E se você está num relacionamento novo, de repente essa história pode até te ajudar também a ver as coisas como elas realmente são. Então eu vou começar a ler esse depoimento para vocês. Meu nome é Luciana e eu conheci o Lucas no pior momento da minha vida. Eu tinha acabado de perder o emprego, minha autoestima estava destruída e eu me sentia completamente perdida. Então, ele apareceu. Ele era atencioso, carinhoso, parecia adivinhar tudo sobre mim. E no nosso primeiro encontro, ele chegou com um buquê de lírios. O detalhe: lírios eram as minhas flores favoritas, mas eu nunca tinha contado isso para ele. Quando eu perguntei como ele sabia, ele sorriu e disse: "Eu simplesmente sei." Na época eu achei romântico, perfeito. Tudo aconteceu rápido demais. Em poucas semanas ele dizia que nunca tinha amado alguém daquela forma. Falava sobre morarmos juntos, dizia que eu era a mulher da vida dele. E quando alguém aparece justamente quando você está quebrada, dentro por dentro, é fácil confundir essa atenção com amor. Então, eu me senti escolhida, especial, protegida. Mas as coisas começaram a mudar de forma sutil e eu não percebi. É essa hora que a gente tem que parar e pensar um pouco. São as red flags, né? Primeiro veio o ciúme. Mas não era aquele ciúme agressivo, era o ciúme disfarçado de carinho. Ele dizia: "Eu sinto tanto sua falta, quando você sai eu fico perdido." E depois: "Você vai usar essa roupa?" E logo vinha a justificativa, que era porque ele se preocupava com os outros, me olharem demais, de chamar muito atenção, por eu estar muito bonita vestida daquele jeito. E eu achava fofo e trocava de roupa por uma roupa que ele sugeria. Depois: "Não gosto dessas amizades, elas influenciam você. Suas amigas têm a inveja da nossa felicidade." E sem perceber, eu fui abrindo mão de pedaços de mim. Parei de sair, parei de usar certas roupas, parei de ver pessoas que amava. E o pior, passei a pedir desculpas por coisas que eu nem tinha feito, pois ele era tão perfeito que seria impossível que era ele quem estivesse fazendo alguma coisa de errado. Claro que é. Até que um dia ele precisou viajar. E aí foi a primeira vez em meses, né, que eu fiquei sozinha. Então eu resolvi fazer uma faxina completa na casa e quando eu fui arrumar o nosso quarto, eu encontrei um caderno escondido no fundo do guarda-roupa. Não era para eu encontrar aquilo, mas eu encontrei. E quando eu abri, meu coração quase parou. Cada página tinha informações sobre mim, meu antigo trabalho, minhas amigas, meus lugares favoritos, datas, anotações, endereços, observações, tudo escrito à mão. Mas uma frase me fez gelar. Estava escrito: dia 14. Ela publicou que estava triste. Oportunidade. Eu reli aquela frase várias vezes. Oportunidade? Foi então que eu percebi uma coisa terrível. Ele não tinha me encontrado por acaso. Ele não tinha se apaixonado por mim. Ele tinha me estudado, me observado, me escolhido. Parecia coisa de filme que a gente acha impossível acontecer com a gente, mas acontece. E tinha aproximado exatamente quando eu estava mais vulnerável. Minhas mãos começaram a tremer. Meu pavor era tanto que eu nem conseguia chorar. Peguei o celular e fotografei cada página, cada anotação, cada detalhe. Foi quando ouvi a porta abrir. Ele tinha voltado da viagem antes do previsto. Naquele instante eu achei que não conseguia disfarçar, não ia conseguir disfarçar. Mas sorri. Beijei ele, perguntei se tinha sido como tinha sido a viagem, não questionei por que ele voltou antes, fingi que nada tinha acontecido. Foi a atuação mais difícil da minha vida. Naquela noite, enquanto ele dormia, enviei essas fotos para minha mãe, para o meu irmão e para minha melhor amiga. E junto escrevi a única frase: "Se alguma coisa me acontecer, vocês já sabem quem foi." Hoje eu penso o pavor que eles devem ter sentido quando leram isso, mas era o que eu tinha no momento.
E na manhã seguinte eu disse que eu ia no mercado, saí de casa e nunca mais voltei. Mas a parte mais assustadora dessa história ainda estava por vir. Porque 3 meses depois, morando em outra cidade e tentando reconstruir minha vida, eu recebi uma mensagem de uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela me enviou a foto de um caderno igual que eu tinha encontrado, a mesma letra, mesmo método, mesma obsessão. Só que dessa vez o nome escrito nas páginas era o dela. E ela perguntou: ele fez isso com você também? E naquele momento eu descobri que eu não era a primeira e nem seria a última. Outras mulheres apareceram, outras histórias surgiram e todas eram assustadoramente parecidas. Inclusive, todas nós nos parecíamos muito fisicamente. E hoje ele responde judicialmente pelos atos que ele praticou. E eu reaprendi a respirar. Voltei a usar vermelho. Voltei a encontrar minhas amigas. Voltei a ser eu. Ainda me sinto um pouco insegura em relação ao novo relacionamento, mas sei que vai passar.